Olá pessoal, vamos para mais uma aula aí de revisão, agora da primeira lei da termodinâmica e de ciclos termodinâmicos. Vamos começar então. Então, o que diz a primeira lei da termodinâmica, né? Para todo sistema termodinâmico existe uma função característica denominada energia interna. A variação dessa energia interna, ΔU, entre dois estados quaisquer pode ser determinada pela diferença, então subtração, né? Entre a quantidade de calor Q e o trabalho W trocados com o meio externo, tá? Que é a equação que está aqui no canto, ó. ΔU, variação da energia interna do gás, é igual ao Q, que é o calor trocado com o meio externo, e menos o trabalho realizado pelo gás, que é pelo gás ou sobre o gás, né? Então aqui a gente tem esse esqueminha aqui, ó, que é nada mais do que um gás aqui dentro, né? Então eu tenho uma chama aquecendo ele está recebendo calor, então esse calor vai ser positivo, né? Nesse caso aqui. E esse pistão que está sobre o gás, ele pode ir para cima ou para baixo. Se ele for para cima, o trabalho é positivo realizado pelo gás. Se ele for para baixo, o trabalho é negativo realizado sobre o gás. Essa energia interna nada mais é do que a energia de movimento das moléculas do gás que estão ali dentro, né, das partículas que estão ali dentro desse recipiente. Ou seja, ele mede nada mais do que a temperatura que está ali dentro, tá? Se essa variação for positiva, significa que a temperatura vai aumentar. Se a variação for negativa, significa que a temperatura vai diminuir. Então, essa energia interna nada mais é do que uma maneira de medir a temperatura que aquele gás está naquele momento. Então, se ele aumentou, a energia interna vai aumentar. Se a temperatura diminuiu, a energia interna diminuiu. Então, e o que pode ser variado é o calor, né? Que pode o meio externo pode doar calor para o gás ou o gás doar calor para o meio externo, tá bom? E aí a gente tem cada um desses esquemas com um sinal diferente, né? Se o sistema receber calor, então o Q é maior que zero, então ele é positivo, certo? Como está aqui, ó, eu estou aquecendo esse gás, ele está recebendo calor, indo para um outro estado onde ele recebeu calor, então o Q é positivo. Se o sistema cedeu o calor, se ele perdeu o calor para o ambiente, então se eu estou resfriando esse sistema, ele vai ceder calor, chegando a um segundo estado em que ele cedeu o calor, portanto esse Q vai ser menor que zero e é negativo. Então simples, se o sistema recebeu calor, o Q é positivo. Se o sistema cedeu o calor, perdeu o calor, o Q vai ser negativo. Tá? Semelhante é o que acontece com o trabalho. Se o pistão subiu, né? Se o pistão aqui, ó, expandiu, houve uma expansão, então o volume aumentou, aqui eu tinha um volume, aqui tem um volume final maior, o trabalho vai ser positivo, maior do que zero. Se o gás comprimiu, né? Então se o volume diminuiu, como mostra aqui, é uma compressão, então o trabalho vai ser menor que zero, portanto, negativo. E se esse volume se manteve igual, né, se esse pistão não se mexeu, então esse trabalho vai ser igual a zero, tá bom? Vamos passar aqui então. E por fim, a energia interna, a variação dela, né? Se o sistema aumentou de temperatura, então lembra que eu disse que a energia interna está relacionada com a temperatura. Se eu aumentei a temperatura, eu também aumentei a energia interna, ela vai ser positiva. Se eu diminuir a temperatura, eu também diminuí a energia interna, menor que zero, portanto ela vai ser negativa. Tá? Então a primeira lei é só aquela diferença entre o trabalho, entre o calor e o trabalho é igual à energia interna, a variação da energia interna, né? A única coisa que você precisa diferenciar é quando essas variáveis são positivas, quando elas são negativas. E aí eu tenho vários tipos de transformações diferentes, tá? E aí eu vou comentar brevemente sobre cada uma delas agora. A primeira delas é a isobárica. Iso significa constante, tá? Então sempre todas vão ser iso alguma coisa. A isobárica vai manter a pressão constante. Ou seja, esse gás que está ali dentro, ele não vai ser pressurizado nem despressurizado. A pressão vai se manter constante. Para isso, se eu cedir calor para esse gás, né, se eu estou cedendo calor para ele, a temperatura dele vai aumentar, né, e ele vai empurrar esse pistão aqui para cima. Tá bom? Então a força que ele vai exercer vai ser para cima. Então tanto o trabalho vai ser positivo, vai ser uma expansão, quanto o calor vai ser positivo, porque ele vai receber calor,
quanto a variação de temperatura, né, ou da energia interna também vai ser positiva, vai aumentar. Outra coisa importante, aqui eu deixei de outro jeito, ó, como que eu coloco a letrinha para o trabalho. A gente usou antes a letra W, que é work, que é trabalho em inglês. Mas em alguns lugares, em alguns livros, em alguns exercícios, a gente também usa a letrinha tal, que é essa daqui, ó, que é uma letra grega, tá? Ela também representa o trabalho. Então, se você vê a letrinha tal ou a letra W, é exatamente a mesma coisa, tá? Na isobárica também, se agora eu estiver retirando o calor deste gás aqui, então significa que ele vai diminuir de temperatura, né? O ΔU vai ser negativo, o Q também vai ser negativo porque o sistema perdeu calor, e o trabalho também vai ser negativo porque esse pistão vai ter que descer agora, tá? Para manter essa pressão constante, tá certo? Se esse trabalho fosse zero, né? Se eu não abaixasse esse pistão aqui, o que aconteceria é que a pressão diminuiria, porque eu teria o gás com menor energia lá dentro, ocupando o mesmo espaço. Então a pressão dele diminuiria. Para manter a pressão constante, eu preciso diminuir também o volume que ele ocupa, então o trabalho vai ser negativo. Então na isobárica, ou os três são positivos, então ou o Q é positivo, o trabalho é positivo e o ΔU é positivo, ou os três são negativos, tá? Não tem outro meio termo. A transformação isovolumétrica, como o próprio nome já diz, vai manter o volume constante. Tá? O volume constante significa que a área que esse gás aqui dentro ocupa vai ser a mesma. Tá? Ou seja, o trabalho realizado vai ser zero, porque o volume vai ser constante. Esse pistão não vai nem subir e nem descer. Tá? O que vai acontecer então? Se o calor for cedido, ele vai ser maior que zero, portanto positivo, ele vai receber o calor. Tá? Consequentemente, se ele recebeu calor, manteve o volume igual, né? Não teve trabalho realizado, a temperatura vai aumentar, então o ΔU também vai ser positivo. Tá? Na equaçãozinha aqui, ó, como esse trabalho vai ser igual a zero, dá uma licencinha aqui, né? Então o ΔU vai ser igual o calor trocado. Tá? Se o ΔU for positivo, o Q também é positivo. E como a gente vai ver agora, se o ΔU for negativo, então a temperatura diminuiu, significa que esse sistema perdeu o calor. Por quê? O trabalho continua sendo zero. Então essa parte aqui, ó, continua zero, só sobrou ΔU igual a Q, portanto, o que o ΔU for, o Q também é, tanto em valor quanto em sinal. Se ele for positivo, o Q é positivo, se o ΔU for negativo, o Q também é negativo, porque o trabalho vai ser igual a zero. Outro tipo de transformação é a isotérmica. Como o nome diz, iso igual térmica de temperatura. Então ele mantém a temperatura constante. Tá? Nesse caso, o ΔU vai ser igual a zero, porque lembra que ele está ligado à temperatura. Se a temperatura não variou, se ela se manteve constante, o ΔU, que é a variação dessa energia interna, vai se manter igual a zero. Significa que só sobrou zero igual a Q menos o trabalho, né, que eu vou chamar de W aqui. Se eu passar o trabalho para o outro lado, significa que o trabalho vai ser igual ao calor trocado. Então, como aqui o ΔU é igual a zero, se o calor for positivo maior que zero, o trabalho também vai ser positivo maior que zero. Porque toda a energia que vai entrar no sistema aqui na forma de calor vai ser transferida para o meio externo na forma de trabalho, porque ele não vai aumentar a energia interna. Tá? Então, se o sistema receber calor, ele vai empurrar esse pistão para cima aqui. A temperatura dele não vai aumentar. Do mesmo jeito, se ele ceder calor para o meio externo, o que vai ter que acontecer é que o pistão vai abaixar. Consequentemente, o calor vai ser negativo e o trabalho também vai ser negativo, corroborando com a equação que a gente tem aqui. Ó. Tudo que o calor é, o trabalho também é. E por fim, a gente tem um outro tipo de transformação, que é a adiabática, que é a transformação que vai ocorrer quando a gente tem um isolante térmico nesse sistema. Tá? Ou seja, ele não vai trocar calor com o meio externo. Então, o meio externo não troca calor com o sistema. Tá? Então, o Q ele é igual a zero. Se o Q é igual a zero, então a variação da energia interna é igual a menos o trabalho realizado. Tá? Aí eles vão ser sempre invertidos. Tá? Então, se eu pressurizei esse gás aqui dentro, a temperatura dele vai aumentar. Então, o trabalho vai ser negativo e o ΔU vai ser positivo. Certo? É o que está
é o que está acontecendo aqui, ó. Opa, peraí. Então, ó, aqui é o contrário, né? Se eu ergui, se eu aumentei a área que esse gás ocupa, significa que o trabalho aqui então foi positivo, o que consequentemente vai fazer com que a temperatura diminua, tá? Então a temperatura vai diminuir e o trabalho vai ser positivo. Por quê? Tem um sinal de menos aqui. Então, se o trabalho for negativo, menos com menos vai dar mais, o ΔU é positivo. Se o trabalho for positivo, menos com mais vai dar menos, então o ΔU vai ser negativo. Então, aqui é do mesmo jeito, ó. Isolante térmico, se eu pressurizar esse gás, então o trabalho está para baixo, né, negativo, eu vou aumentar a energia interna dele, então o ΔU vai ser positivo, o trabalho vai ser negativo. De novo, com sinais opostos, porque o Q vai ser igual a zero nesse tipo de transformação aqui, tá? E aí, eu trouxe aqui dois exemplos para a gente resolver rapidinho, que vai fazer uso dessa primeira lei da termodinâmica, tá? Sem focar muito em o que é diabático, o que é isovolumétrica, essas são questões mais teóricas, né? Então vamos lá, ó. Suponha um sistema fechado que recebe 100 joules de calor, ao mesmo tempo que realiza 50 joules de trabalho. Qual é a variação da energia interna do sistema? Então vamos lá, ó. ΔU é igual a Q menos o trabalho, primeira lei, tá? O trabalho, ele falou que é de 50 joules. Tá? Como ele não falou se é sobre ou pelo gás, só deu o valor, vamos considerar que é realizado pelo gás é positivo. E o calor trocado, né, ele recebeu calor, então esse calor é positivo, 100 joules. Para achar a variação da energia interna é só fazer o calor, que é de 100 joules, menos o trabalho, que é de 50 joules. Então a energia interna vai variar em 50 joules. Portanto, é a alternativa C, certo? Aqui, outro exemplo. Um gás perfeito sofre uma compressão, então ele está comprimindo esse gás, recebendo um trabalho igual a 500 joules. Então lembra lá, ó, vamos desenhar aqui. Se eu estou comprimindo esse gás, significa que eu estou abaixando esse pistão. Então o trabalho vai ser negativo, vai ser menos 500 joules. Aí aqui é importante a gente saber disso, tá? No final dessa transformação, a energia interna do sistema variou 200 joules para menos em relação ao início, ou seja, o ΔU foi menos 200, ele abaixou 200 joules, tá? A quantidade de calor trocada pelo gás foi D, então aqui a gente vai voltar na equação, ΔU é igual a Q menos o trabalho, ΔU menos 200. A quantidade de calor, vamos descobrir, menos o trabalho, menos 500, então aqui tem que ser 2 menos, tá? Menos com menos vai dar mais, então, menos 200 é igual a Q mais 500, correto? Esse 500 vai ir para o outro lado, então vai ser menos 200 menos 500, porque trocou de sinal, certo? Portanto, o Q vai ser igual a menos 700 joules, tá? Que é aqui a letra A. Então, significa que esse sistema perdeu calor. Tanto é que ele abaixou sua temperatura e ainda teve um trabalho realizado sobre ele, onde onde ele sofreu compressão, tá bom? Tem outras formas de se calcular o trabalho, especificamente o trabalho em transformações termodinâmicas, tá? E aí a gente vai levar em consideração o caminho que esse gás seguiu, né? O caminho que ele seguiu do estado A para o estado B. Então, ó, considere um gás ideal que evolua do estado A para o estado B, como nas figuras aqui embaixo, tá? Suponha que ele possa seguir dois caminhos. O caminho 1, ilustrado no gráfico PV à esquerda, que é este daqui, e o caminho 2, mostrado no gráfico à direita, que é este daqui. Então, você está vendo que o estado inicial A e o estado final B é igual nos dois tipos nos dois gráficos de pressão por volume, tá? Como o trabalho realizado pelo gás ou sobre ele é numericamente igual à área sobre a curva do gráfico, teremos o trabalho diferente em cada percurso, tá? Então, o trabalho aqui é nada mais, nada menos do que a área que se forma debaixo desse gráfico aqui, ó. Tá vendo que a área que se forma é esse T1, esse tal 1, então é o W1, que é o trabalho 1. E eu sei que apesar do ponto inicial e do ponto final A e B serem iguais para os dois casos, a área
do trabalho 1 aqui, né, a área desse processo aqui é muito maior que a desse processo aqui. Ou seja, o trabalho realizado no primeiro gráfico é maior que o trabalho realizado no segundo gráfico, correto? Simplesmente porque a área de baixo aqui do gráfico é maior, tá? E aí, quando vai ser positivo, quando vai ser negativo, tá? É simples, quando estiver indo para a direita, estiver aumentando o volume, como está nos dois exemplos aqui, ele vai ser positivo. Se estivesse ao contrário, voltando para a esquerda, diminuindo o seu volume, seria negativo. Simples assim, tá bom? E aí, voltando para a primeira lei, a gente tem o seguinte, que o trabalho, como a gente viu, ele depende de qual caminho foi feito, porque ele depende da área. O calor trocado também vai depender de qual caminho foi feito, tá bom? Só que a energia interna, como ela depende, né, só do ponto inicial e o ponto final, e como aqui, nesse caso, né, eles são os mesmos, ela não vai depender do caminho. Então, a variação da energia interna não depende do caminho pelo qual esse gás seguiu para sair de um estado A e chegar no estado B. O importante é o ponto final e o ponto inicial. Agora, o trabalho e o calor trocado, estes sim dependem do caminho que foi feito, tá bom? E aí a gente tem, em um gráfico exemplificado, né, de um diagrama de pressão por volume, o chamado ciclo fechado, tá? A gente viu aqui, ó, um processo que vai de um estado A para o estado B, mas vamos supor que esse processo ocorressem mais processos e voltasse para o estado A. Ocorre o que a gente chama de ciclo. O ciclo termodinâmico genérico, né, um gás que parte do estado inicial, evolui por meio de uma sequência de estados e depois retorna ao seu estado inicial, é este exemplo aqui, ó. E nesse caso, como o ponto inicial passou por todo o ciclo, voltou, é o mesmo ponto, né, o ponto A, então como a energia interna depende só do ponto, como ele voltou para o mesmo ponto inicial, em um ciclo, a variação da energia interna vai ser igual a zero, tá bom? Então, se a gente somar toda a energia interna do A para o B, do B para o C, do C para o D e do D voltando para o estado A, a gente vai ter que essa variação da energia interna volta a ser zero, tá? Essa soma de todas elas vai ser zero, porque ela voltou no estado inicial que ela estava antes. Então, ela não variou nada. Como ela não depende do caminho, não importa que caminho que foi feito, se voltou ao estado inicial, a variação da energia interna foi zero. Bom, e aí como que eu calculo o trabalho realizado? Porque sim, o trabalho realizado não é zero. Apesar da variação da energia interna ser zero, o trabalho não é. Por quê? Aqui eu tenho uma área debaixo dessa figura aqui, ó. Então, como ele está indo para lá, esse trabalho vai ser positivo. Então, de B até C, o trabalho é positivo. E quando ele está voltando, né, de D até A, o trabalho é negativo. Então, o trabalho final vai ser o trabalho realizado em BC menos o trabalho realizado de D até A, tá bom? Se fosse ao contrário, né, se tivesse indo de C para B, a gente teria esse trabalho maior negativo. Se tivesse indo de A para D, esse trabalho aqui seria positivo. Tá? Então, o jeito que eu calculo o trabalho em um ciclo termodinâmico vai ser a área dentro da figura aqui, dentro desse quadrado. Por quê? Eu vou pegar a área inteira que está aqui, ó, do BC, e descontar a parte de baixo, porque voltou de D a A. Então, a área, o trabalho aqui vai ser somente a área que está aqui dentro. Tá? Então, não vai ter que calcular essa parte de baixo, só a área que está aqui dentro. Se ele estiver indo no sentido horário, como está aqui, ó, a parte de cima estiver indo para a direita, esse trabalho é positivo. Se ele estiver indo no sentido anti-horário, ou seja, a parte de cima aqui estiver indo para a esquerda, esse trabalho vai ser negativo. Tá bom? Vai estar aqui na descrição, né, desse vídeo uma listinha de exercícios sobre esses conteúdos aqui. Alguns deles que são mais complexos vão estar resolvidos. Para encerrar, vamos fazer um exemplo sobre isso daqui, que diz o seguinte: um gás ideal sofre transformações de A para B, de B para C, de C para D e de D para A, de acordo com o gráfico a seguir. Ó. Então, ele começou em A, foi para B, foi para C e voltou, foi para D e voltou para A. Através da análise do gráfico, assinale adiante a alternativa correta. Então, vamos lá. Letra A. Na transformação CD, o trabalho é negativo. Então, de C para D, o trabalho vai ser negativo? Sim, porque ele está indo para a esquerda
e tem uma área aqui de baixo. Então tem uma área, então tem um trabalho. Como está indo para a esquerda, está diminuindo o seu volume, o trabalho vai ser negativo. A gente já sabe que é essa daqui, tá? Vamos só verificar se as outras estão erradas. A transformação AB é isotérmica. Então, de A até B vai manter a temperatura constante. Não, por quê? Veio de um estado A para o estado B, ou seja, a temperatura não se manteve constante, porque ela não voltou ainda para o estado A, ela está em um estado diferente, tá bom? Então essa aqui está errada. A C. Na transformação BC, o trabalho é negativo. De B para C é essa reta que desce aqui, ó. Essa reta não tem área de baixo, não forma uma área aqui. Então, na verdade, o trabalho nessa parte aqui ele é igual a zero. Portanto, nem positivo e nem negativo, está errado. D. A transformação de D para A é isotérmica, o que também está errado, tá? De D para A, ó, de D para A são estados diferentes, né? Não voltou para o mesmo estado, o D está aqui e o A está aqui. Portanto, a energia interna é diferente nesses dois pontos. Portanto, a temperatura também é diferente. Então, esse processo não é isotérmico. E aí, ao completar um ciclo, a energia interna aumenta. Como a gente viu, vamos voltar aqui uns slidezinhos, a energia interna em um ciclo ela é igual a zero, a variação dela, né? Então ela nem aumenta e nem diminui. Portanto, também está errada. A única correta, como deveria ser, é a alternativa A. Então você pode verificar aqui embaixo uma listinha de exercícios sobre esses conteúdos vistos aqui. Se esse vídeo lhe ajudou, considere deixar o seu like e se inscrever aqui no canal.